O Instituto Médico Legal de São Paulo está trabalhando ainda na identificação dos demais corpos da tragédia do avião que caiu em Vinhedo. Foram 62 mortes, né? Todos os corpos já foram removidos para o Instituto Médico Legal de São Paulo e eu recebo aqui o Dr. Diógenes Tadeu de Freitas Cardoso, que é o diretor do IML aqui de Ribeirão Preto e toda a nossa região. Doutor, um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso Cidade Alerta. Muito obrigado. Vamos lá, para a gente poder entender, doutor, agora entra uma fase muito triste, muito delicada. Você consegue dar um parâmetro diante de toda a experiência que vocês têm do IML? Em que momento que vocês entram nesse acidente e quais são as etapas que precisam ser respeitadas até a gente conseguir o trabalho da identificação desses corpos? Boa noite, Pagliano. Boa noite, público que está nos assistindo. Vamos lá. Um acidente desse, que tem um avião cai de uma altura muito grande, não se espera sobrevivente, né? E pode ter que na cena tenha alguma casa, alguma coisa que você possa ter alguém ali grave. Neste momento é acionado, muita gente ligando, vai uma viatura da Polícia Militar, faz essa identificação, passa via rádio, onde já se mobiliza o corpo de bombeiro. A primeira preocupação neste momento é a segurança da cena. Então, o fogo que está pegando, não adianta você sair querendo correr ser herói. Primeiro, segurança. Eles vão controlar esse incêndio. Controlado esse incêndio, que pelas imagens aparentemente foi na área das asas, a frente e a cauda do avião estavam mais conservadas, controlou esse incêndio, libera-se para a perícia. A perícia pode usar drone, o scanner 3D que eles têm, que faz uma leitura ali da cena para depois trabalhar via laboratório com as imagens, junto com outras imagens que eles sobrepõem, faz aí a perícia de local. Feito isso, ao mesmo tempo, é feito uma central de comando, né? A gente viu muita gente falar, quem que está ali? Está a polícia rodoviária, a polícia científica, está o pessoal da... Porque o que acontece? Você tem ali muitos corpos a serem retirados. Enquanto está se controlando a cena, você já está pensando na melhor estratégia para aquele acidente. Aquele acidente é diferente do que teve em Guarulhos, em Congonhas, que foi o avião da TAM que caiu. É totalmente diferente a cena. Então, ali se estudou aquele caso. Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, ninguém sabe, acho que vai ser primeira mão, nós recebemos mensagem para a gente ficar sobre aviso, deixei toda a equipe do ML, médicos... Quer dizer, peraí, você está me dizendo que a equipe de Ribeirão Preto ficou de sobreaviso diante de uma situação de Vinhedo. Vocês poderiam ter sido acionados para lá? A gente tem uma dentista que ela foi para lá, mas a gente ficou aqui em campanha, como a passaredo era de Ribeirão, não se sabia quem estava no voo, poderia ser muitas pessoas de Ribeirão. Se tomou a precaução para a gente fazer coleta de material genético se tivesse muitas famílias aqui. Com o passar do tempo não precisou, mas pode ser que tenha uma aeromoça que infelizmente morreu, que é de Ribeirão. Se a família dela chegar aqui, a gente pode coletar esse material e a gente manda rapidamente para São Paulo. Da sua equipe então, doutor, só para a gente poder entender, uma dentista foi designada para São Paulo? Isso, ela faz parte do grupo de dentistas forenses, que é esse que a gente vai falar mais para frente da identificação, e ela trabalha aqui em Ribeirão. Então, num caso desse, que precisa de toda a força capacitada, ela está lá em São Paulo neste momento ajudando na identificação. Bom, tudo isso que nós vimos, essa parte de comando, o que cada um faz, toda essa parte de até chegar aonde nós temos hoje, recolher os corpos, e também existe uma estratégia para isso. Quando a perícia chega, quando vocês chegam no local, não se pegam os corpos aleatoriamente, existe uma técnica para isso, não é, doutor? É relativo. Um acidente, um carro, uma família, você vai retirar aquele que mais fácil, vamos dizer assim. Não que aqui não tenha sido assim, mas o que se tomou cuidado? Existem duas coisas. O reconhecimento, né, a gente estava acompanhando aqui na matéria que deu uma preliminar, tem um reconhecimento. O reconhecimento é assim, ó, ele é moreno, ele é alto, e a fileira é um reconhecimento. Porque quando a empresa falou, ó, na fileira 3A estava fulano, você já tem uma expectativa de quem esteja naquela fileira. É fidedigno? Não. Às vezes você chega, o cara está com a esposa no outro banco, você troca, então você não pode confiar. Mas isso ajuda muito, porque é hora de você... Toda identificação é comparação. No Brasil, todo mundo tem as planilhas lá em São Paulo no RGD. Então, tem gente de outro estado, então você tem que pegar essa planilha em outro estado, mas no Brasil todo mundo tem.
Neste momento, o governador do Paraná veio para o estado de São Paulo, já se conversou, tinham cearenses, já se conversou com o pessoal do Ceará. O Brasil se mobilizou para ajudar e fazer o mais rápido possível. Quando você fala em planilha, seriam o quê? As digitais. Tá, Aquela só que você para vai poder no entender. Detran. Quando a gente vai renovar ou fazer alguma coisa de RG ou CNH, a gente sempre renova a CNH, as digitais. Então, essas digitais foram pedidas em todos os estados em que se identificou passageiros? Sim, tinha cearense e se pediu para ele. Eles mandam, aí o perito do estado de São Paulo compara e fala, não é. Né? Agora vamos lá. Reconheceu, estava com a roupa assim, ele usa brinco, ele tem um colar, mas isso muita gente tem. Né? Uma tatuagem muito específica ajuda, mas normalmente são tatuagens que a maioria das pessoas pode ter igual, mas isso ajuda no reconhecimento. Reconhecido, você vai para a identificação. Aí a identificação ela é técnica, ela é científica, ela não pode ter dúvida. Então é aí que está o cerne da questão. A melhor, mais rápida, digital. Então, o piloto que foi o primeiro, possivelmente, ele estava ali com as digitais íntegras, foi rápido fazer, talvez chegando lá no ML Central, já conseguiram ver, comparar e falar, é ele. Pessoas, às vezes, que estão mais carbonizadas por causa do fogo, conseguem, às vezes, parciais, dá mais trabalho, mas é possível. Mas algumas talvez não tenham essas digitais. Aí se parte para o segundo, que é mais demorado um pouco, mas é científico, que aí seriam as órteses, arcada dentária, tem tratamento dentário, que é onde a nossa funcionária está lá ajudando, cirurgias, placas, próteses, órteses, às vezes tem número de série, que quando o médico coloca na pessoa, ele cadastra junto com a empresa. Então a empresa tem isso e serve como identificação. Então peraí, vamos partir do princípio. Se a gente tem um corpo e a gente não consegue identificar por causa da cena em que aconteceu o acidente, você localiza uma prótese ou uma coisa que tem uma numeração, que pode haver? Se tiver essa numeração e o médico fez o serviço certinho de cadastrar na empresa, você manda um ofício, a sua órtese, número tal. Aí ele vai dar toda a documentação dessa pessoa. Isso funciona tecnicamente como identificação, porque aquela prótese é única daquela pessoa. Ok, arcada dentária, nesse caso como é que faz? Arcada dentária, o que seriam? Seriam fatores que só aquela pessoa tem. Um tratamento de canal, o mesmo dentista tratando o terceiro molar de todo mundo, ele nunca fica igual. E para fazer o tratamento, ele tira a radiografia. Então, ele tem uma variação anatômica, ele tem um dente a mais, tem um dente tortinho. Então, começa a juntar um monte de elementos. Mas aí como é que você consegue? Você capta isso, mas como é que você vai buscar aonde essa pessoa fez o tratamento? Então, normalmente a família, a gente não tem um banco, né? Então, aí que está a importância de pedir para a família levar documentos de cirurgia, cicatriz, prótese, tratamentos dentários. Ela vai chegar com tudo isso lá. Vamos supor que é um que a boca machucou tudo no impacto, mas ela tem uma órtese, isso ajuda. Então, a gente não sabe como que vai ser aquela pessoa. Então, a gente pede tudo. Né? Então tem um questionário que é feito com a família, onde pega todas as características da pessoa, sinais particulares, que são esses que a gente está comentando, e aí, a partir disso, por que não foi feito em Campinas? Esse caso, já que foi em Vinhedo, ali do lado. Estrutura. Tá? Lá em São Paulo, o IML Central, ele parou de fazer suas funções, foi desviada para outros IMLs e está especificamente com esse acidente em loco lá fazendo. O que fizeram? Colocaram lá uma equipe de peritos do IRGD, colocaram dentistas, colocaram médicos de antropologia, está toda a equipe sensibilizada nisso. O pessoal da bioquímica, que é o que faz o DNA, está todo mundo dedicado para isso. Peraí, eu estou entendendo então, por exemplo, se houver um apoio de um dentista, você vai ter uma mão de obra específica, um profissional específico. Se você tiver alguém que seja apto para fazer essa identificação de digitais, você vai ter esse profissional. Outras especialidades que tem dentro de um caso de IML, por exemplo, quais são? Um antropologista, que é aquele que estuda as características do osso. Né? Então, você teve uma fratura, tem um calo ósseo, então você tem um RG quando você tratou com o ortopedista lá, que quando você tem uma fratura, o ortopedista faz o raio-x da sua fratura, aí ele vai fazendo seriados para ver a hora que ela consolida, forma aquele calo ósseo, e isso depois, você está de alta. Esses raios-x
podem servir numa hora da identificação, né? Ele teve uma fratura na perna direita, um acidente de moto, tem uma placa, opa, peraí, ó, esse aqui já bate com esse, né? Quem mais nesse avião tem tudo isso? Ninguém. Então, essa pessoa é essa pessoa que a gente está falando, já é uma identificação. Então, você tem várias pessoas trabalhando. O DNA é o mais demorado, é o mais custoso, é o mais difícil. Ele seria o último nessa cadência? Ele é sempre a escolha última. Normalmente esses acidentes costumam, para não restar dúvida, faz essa identificação com prótese, órtese e tal. Você faz DNA de todo mundo, que vai demorar, aí não precisa sair correndo, vai demorar um tempo maior, mas você teve certeza depois por um método que essa pessoa é essa pessoa, entendeu? Então assim, por que não Campinas? Estrutura. Então a rodoviária, onde a rodoviária entrou? Em ajudar que o carro, deslocamento, o então, carro no caso, viesse né? de São Paulo, pegar o corpo e ir sem parar, da forma mais contínua possível. Então você tem toda uma rede preparada para dar o suporte para esses casos. Então o reconhecimento é que a família fala a roupa, a tatuagem, piercing, cabelo. E a identificação é um método técnico-científico, você afirma por A mais B que essa pessoa é ela mesma e você não tem dúvida. Doutor, vamos lá, eu não quero ser indelicado, mas eu quero trabalhar com uma hipótese até para a gente poder entender. No caso de um acidente grave, a gente não pode se furtar a isso. Houve fogo, o avião se despedaçou e de repente você pode ter, desculpa se eu estou sendo forte, mas assim, às vezes a pessoa não está inteira. Sim. E não está em condições de identificação em nenhum desses métodos. O DNA mesmo assim consegue ser feito? Sim, vamos lá. Vamos supor que uma pessoa que estava bem ali no meio do avião, onde pegou fogo, o impacto foi maior, ela tenha despojado, vamos dizer assim, tem o braço num lado, a perna no outro, o tronco no outro. Se for só uma pessoa, você deduz que é da mesma pessoa. Vamos supor que tenha mais de uma. Tenha mais de uma pessoa ali assim desse Nessas jeito. condições, ok. Você não sabe quem que é o braço de quem que é a perna de quem. Parece difícil falar isso assim, né? Parece, mas é a prática, né? Então o que você faz? Você pega DNA de cada parte dessa e você vai saber de quem que é o quê. Você pega o DNA disso que você encontrou no local e aí você precisa de um DNA da família dessa pessoa. Vamos lá, como é que é? Você tem lá, você identifica a perna, você põe um número, uma letra, faz uma identificação. Ok. Para você saber, então, se peguei um fragmento dessa perna, eu peguei um fragmento dessa braço, desse corpo, e você joga todo esse DNA, vai para uma máquina e ele dá uma sequência, né? Na internet você acha, são cadeias, polimerases que vai dando. Conforme você consegue pegar e dar um match, né? Que você falou, esse aqui é desse corpo. Então, aí você vem com o da família, normalmente você pega de mais um familiar de primeiro grau, para você pegar o que, esse aqui é irmão, esse aqui é filho, esse aqui é pai dessas pessoas. Aí você já tem que aqueles despojos são de uma mesma pessoa, aí você sabe que é dessa pessoa. Outra coisa que às vezes acontece nesses acidentes, as pessoas, as famílias assinam um termo, se quiserem, que depois que tira essa carcaça de avião, pode ter despojos de pessoas ali. Eles também são identificados, mas às vezes vamos supor que é um pé. Às vezes a família já está vivendo um luto, está vivenciando uma dor, ela não quer saber esse pé para depois ter que inumar o corpo e pôr lá de volta. Aí a gente incinera isso aí, mas a família tem que autorizar. Então às vezes eles já deixam autorizado para a gente incinerar, para não ter que reviver, porque às vezes acha agora, ainda nem enterrou o corpo, mas e se achar depois de um mês, até que tire todos os destroços, limpe? A família não quer reviver isso, né? Nossa, já é tão difícil, né, viver Muito. toda uma situação como essa, e que você está falando tecnicamente, até para a gente poder entender como que isso realmente funciona numa prática, né? Doutor, diante do caso que nós temos, assim, agora, alguns corpos já foram identificados, outros ainda estão em processo, isso ainda vai demorar até que o IML consiga dar essa resposta, mesmo com toda a força e toda a estrutura que São Paulo assumiu ali diante desse caso? Não acredito. Eu não estou por dentro do que está sendo feito, não estou ciente de lá, mas está mobilizado toda a polícia científica para ser o mais ágil possível, né? Então, acredito que nos próximos dias vai ser resolvido tudo. Porque depois de identificado, o problema teoricamente está resolvido, já sabe quem é aquela pessoa. Aí a liberação do corpo
corpo, segue os ritos normais que tem em Ribeirão, Santos, que a família tem que ir, tem que assinar que está retirando o corpo da família. Aí, depois de liberado, depende mais da família. Ela está no momento de luto por tudo isso, às vezes ela demora para ir. Então, às vezes você pode ver que o corpo já foi identificado, ainda não foi liberado. Às vezes é que a família está com a cabeça para ir lá, né? Às vezes é de outros locais também. Também, às vezes esse pessoal que é do Ceará, além de todo o baque, tudo, aí pegar voo, vir para São Paulo, assinar o termo de liberação de cadáver, é difícil, é difícil. Entendi. Doutor, para a gente poder finalizar, tem algo que nós não dissemos que seja importante, até para que as pessoas entendam, né? Quando acompanha aqui todo esse processo para a identificação desses corpos, algo que a gente acabou não citando? Acho que a gente comentou bem, eu queria reforçar, metodologia técnico-científica. Então, às vezes, tirou por fileira porque já existe um porquê disso tudo, né? Existe um porquê da gente pegar com calma, fazer rápido, mas com calma. Por quê? Não é pressa neste momento. Imagina a tristeza de você falar, a gente liberou o corpo para você, mas não é seu parente. Quer dizer, é chato, é ruim, né? É um outro sofrimento para a família. Então, ele é feito no tempo mais rápido possível, mas dentro daquilo que dá para fazer com segurança. Então, às vezes parece simples, não é. A gente tem muitos profissionais muito capacitados fazendo, trabalhando 24 horas, então as equipes vão rodeando, então é separado dentro de São Paulo lá, faz a tomografia da pessoa, tem alguém lá numa sala, fora do necrotério, analisando os documentos, comparando essa tomografia que foi feita no IML para ver se é dele ou não é esses documentos. Então, é tudo feito ininterruptamente, com calma, mas o mais rápido possível. E com a maior precisão possível, tenho certeza disso. 100% de precisão. Doutor, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Eu acho que trouxe a conhecimento todo mundo, né? Principalmente numa fase muito triste, porque mesmo você não conhecendo as pessoas que estão no voo, muitos se solidarizam com isso, né? Porque é uma cena realmente triste. Muito obrigado pela sua informação, pelo seu esclarecimento, a disponibilidade de vir também aqui no nosso Cidade Alerta. Sempre à disposição de você e da sociedade quando precisar. Obrigado. Doutor Diógenes, que é o diretor do Instituto Médico Legal aqui de Ribeirão Preto, toda a nossa região, trazendo um pouco desse conhecimento, até para a gente poder entender também como é que se dá todo esse processo doloroso, né? E ainda está acontecendo 24 horas ali no Instituto Médico Legal em São Paulo.